Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você nesse programa. Walter, conta pra gente o impacto de um número como esse. A gente recentemente voltou a entrar, infelizmente, no mapa da fome, e agora a gente tem essa notícia super positiva que em 2023, 13 milhões de pessoas saíram dessa situação de fome extrema, né? Qual o impacto desse número? Olha, o impacto na verdade, nós estamos constatando uma situação que vem desde o início do governo. O governo conseguiu mobilizar a sociedade, a gente conseguiu colocar novamente os programas em ação, os programas que conseguiram tirar o Brasil do mapa da fome, e, de outro lado, a economia vem reagindo. Então, nós temos um aumento do emprego, a inflação está relativamente sob controle, tivemos uma queda até do preço dos alimentos no ano passado, e aumento real de salário mínimo, e todas essas notícias vão se acumulando e acabam impactando, de fato, naquele público mais vulnerável, aquele público que nós tínhamos 15% de pessoas em situação de insegurança alimentar grave em 2022. São 30 milhões, e agora caímos para 9,2, segundo as nossas estimativas. Então, o dado é muito positivo e reflete um pouco a situação que nós estamos vivendo. Vocês colocam, inclusive, como motivos, né, que levaram a essa redução na fome, o impacto do aumento do salário mínimo e dos repasses do programa Bolsa Família. O programa que foi retomado com toda a força impactou diretamente nessa população, então. É verdade. E aí você tem um impacto direto na população mais vulnerável. Então, é um impacto focalizado. Nós fizemos uma revisão no cadastro único, incorporamos mais famílias nesse cadastro único, e o repasse do Bolsa Família foi aumentado, com adicionais, né, por filho, em situação de escola, todas essas coisas que acabam atingindo diretamente esse público, que era o público mais vulnerável. E agora tivemos também um aumento real de salário mínimo. O aumento real de salário mínimo acaba levando a aumentos na Previdência, né, nas pensões, aposentadorias e no BPC, no benefício de prestação continuada, que é para o público mais, vamos dizer, fragilizado dentre aqueles que estão na base do INSS. Então, veja que justamente aquele público que estava passando fome, digamos, desde 2017, 2018, que é a estimativa que nós temos, quando o Brasil voltou ao mapa da fome, agora tem uma perspectiva de estar apontando para baixo novamente. Há uma perspectiva de redução desse número. E, Walter, vocês que acompanham o histórico em relação a essa situação da insegurança alimentar no país, esse número que se conquistou no último ano é devido a um foco, assim, muito objetivo nessa questão por parte do governo, não? Nós vimos que desde 2015, em função de todos os problemas que nós tivemos, políticos e de recessão na economia, o Brasil mergulhou numa situação insustentável. Então nós tínhamos, por exemplo, na PNAD de 2013, né, mediu um nível de segurança alimentar o mais alto da história do Brasil. 77% da população vivia numa situação de segurança alimentar. E isso, em 3 ou 4 anos, mergulhou para 44%. Nós perdemos praticamente 30% da população que estava em segurança alimentar, que passou a estar em insegurança alimentar. E aí eu destacaria que a insegurança alimentar tem 3 níveis: a grave, a moderada e a leve. A fome que nós estamos comentando diz respeito à insegurança grave, mas existem formas de insegurança alimentar também são planas. O fato da pessoa não se alimentando bem, não estar estando de forma saudável,
numa situação de insegurança alimentar. E tem programa para isso. Foi muito importante a retomada dos programas, inclusive num esforço alimentário muito em 2023, dado que o orçamento que nós recebemos é o orçamento do Bolsonaro. Então, houve um esforço, de fato, do governo em deslocar recursos de outras áreas para combater a fome e atacar esse problema emergencial que nós vivemos. Sobre a situação atual, inclusive há essa crítica, né, em relação ao preço alto dos alimentos. E hoje há notícias sobre uma reunião ministerial, aí Lula reuniu seus ministros, e isso foi pauta. Os ministros ali mais relacionados à agricultura, a desenvolvimento agrário, eles colocaram que é uma situação sazonal, né, que essas mudanças no clima levaram a uma alta no preço dos alimentos e isso tende sem qualquer tipo de ação direta, a voltar ao normal. O preço deve voltar ao normal. Claro, a gente sabe, há um impacto direto em relação a preço de alimentos, a situação da economia, com essa situação da fome e da insegurança alimentar, não é, Walter? Então, a questão do preço dos alimentos impacta diretamente no orçamento das pessoas. Então, você tem até um Bolsa Família melhor, mas se o preço do alimento está mais caro, a pessoa continua em situação de insegurança alimentar. E, de fato, houve um repique agora da inflação, principalmente dos alimentos. Nós vimos aí que no último mês, por exemplo, fevereiro, o preço dos alimentos puxou a média da inflação, do IPCA. Se a gente pegar o acumulado dos 2 meses de 2024, a inflação dos alimentos está em 2,34%. Muito longe da média, que foi de 1,25%. Então, é uma inflação preocupante, né? Eu diria que não vai ser um movimento natural que vai levar esses preços a voltarem aos patamares que nós gostaríamos. A gente vai ter que trabalhar um pouco melhor essas questões. Lógico, pelo lado da produção é importante, porque houve uma questão sazonal de climática por trás disso. Tivemos, por exemplo, um período de seca brava no final do ano no sul do país e depois voltou com inundações. Então, uma área importante do país, de produção, inclusive, de alimentos que vão para a mesa das pessoas, não é um alimento de exportação, acabou impactando ali no índice. E agora nós estamos vivendo novamente uma normalidade. É muito provável que o clima esse ano, ainda que tenha problemas do Laninha, ainda não teremos os problemas que nós tivemos o ano passado. Mas, de qualquer forma, é preciso estar muito atento, é preciso ter políticas que possam melhorar essa situação. E, se você me permite, eu iria citar algumas questões importantes. Por exemplo, os estoques reguladores que foram eliminados no governo Bolsonaro, isso daí já vem desde muito antes, Temer até. Então, quando os preços sobem, o governo tem que acionar os seus estoques de estabilização de preços. Isso não aconteceu em 2021, 2022. Nós tivemos a guerra da Ucrânia, os preços foram lá em cima e não havia nenhuma ação por parte do governo. E agora voltamos a ter uma política de estoques reguladores. Então, eu diria, temos que ter também um papel proativo, né? Quando o preço dos grãos, principalmente, sobe muito, o governo entra vendendo para poder abastecer a população. Perfeito. Nessa coletiva, inclusive, eu ouvi dos dois ministros ali da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, eles dizendo que há uma expectativa de que agora, no final deste mês, para abril, o preço dos alimentos volte a cair um pouco por conta dessa questão da sazonalidade. Eles citaram a questão do arroz, né? O maior produtor é o Rio Grande do Sul, teve essas grandes enchentes, o preço subiu, mas caso isso não aconteça nessa virada de mês, o governo vai propor ações de fato para baixar o preço
dos alimentos. Só para finalizar, Walter, você citou, então, a gente ainda tem 9% dessa população brasileira passando fome. A gente saiu de 33 milhões, temos agora 20 milhões de pessoas, um número ainda muito alto. Que tipo de política você vê como forma de resolver uma situação como essa, para que a gente acabe, de fato, com essa extrema pobreza aqui no nosso país? Não, de fato, 20 milhões de pessoas passando fome não é motivo de orgulho para ninguém. A gente tem que continuar a trabalhar e, de fato, conseguir zerar esse número que é vergonhoso. Então, eu diria que continuar a fazer mais do mesmo dos programas sociais, esperar que a economia possa reagir também, possa contratar mais gente. Nós estamos vendo que o governo tem um papel proativo aí, pelo fato, por exemplo, de aumentar o Bolsa Família, aumentar o repasse da merenda escolar. Tudo isso movimenta a economia e cria mais emprego. Continuar tocando os temas que deram certo, que tiraram o Brasil do mapa da fome, trabalhar no campo da economia, mas também propor novos programas. Então, o governo hoje está trabalhando num plano nacional de abastecimento, coisa que é muito importante, porque não basta produzir, a gente tem que garantir o acesso das pessoas ao alimento, e aí acesso a gente está se referindo a acesso físico. Muitas vezes o trabalhador que mora numa periferia de cidade não tem acesso a equipamentos de varejo que possam garantir um alimento saudável a preço barato. E o acesso também econômico. O acesso econômico vai se dar através de políticas de transferência de renda. Então, eu diria que uma política de abastecimento e a integração melhor dos programas que nós temos. Temos aí um conjunto enorme de programas, não só na área de alimentação, na área de agricultura, mas também na área de saúde, assistência técnica, assistência social, meio ambiente. Esses programas têm que ter uma integração melhor. E isso eu acho que é um grande desafio para o governo, né, nessa gestão Lula 3, né? Poder inovar nesse sentido de poder integrar melhor os programas, garantindo um maior impacto, né, do recurso que é colocado em política pública. Perfeito. Walter, um prazer te receber, viu? Muito obrigada pela disponibilidade, um abraço para você e até uma próxima. Obrigado, estou sempre à disposição. Um grande abraço.